Canal Clube dos Animais apresenta 10 maiores rivalidades do reino animal. Você sabe quais são as 10 maiores rivalidades do reino animal? É o que veremos nesse vídeo. Mas antes disso, é importante dizer que no mundo animal é muito comum perceber essas rivalidades e brigas constantes. Isso ocorre porque cada animal está lutando pela sua sobrevivência. Além disso, os animais selvagens brigam por diversos motivos, como comida, acasalamento e território. Então imagina diversos animais que são fortes, perspicazes, dominadores, inteligentes, predadores, enormes e velozes convivendo em um só espaço. Não tem como não haver brigas ou rivalidades, e isso faz parte do reino animal, onde vence o mais forte, o mais ágil e o mais inteligente. Então veja a seguir as 10 maiores rivalidades do reino animal. E se você não quiser perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Clube dos Animais, assim você fica por dentro de todas as novidades. Número 1. Leão versus hienas. Os leões e as hienas são animais selvagens que vivem no mundo animal lutando por sobrevivência. E o que torna essa rivalidade ainda maior é justamente pelo fato de que leões e hienas entram em conflito por causa de alimento, principalmente quando tem uma carcaça em jogo. A partir desse momento, elas lutam pela comida e vence o mais sábio. Vale ressaltar que os leões são os maiores felinos do reino animal e as hienas são bastante perspicazes quando querem alguma coisa. Além disso, elas trabalham em equipe. É muito difícil prever qual dos dois vencerá a luta e ficará com a carcaça. Número 2. Mangustos versus cobras. No reino animal, muitos animais temem as cobras, mas há um deles que enfrentam as cobras como gigantes. É o caso dos mangustos, que são pequenos predadores similares a suricatos. Além disso, eles são mamíferos que podem levar diversas picadas de cobra que saem invictos. A partir disso, os mangustos enfrentam corajosamente esses répteis rastejantes. Isso porque os mangustos e as cobras possuem as mesmas presas. Então, pode ser que pela luta por comida, eles entrem em conflito. Além disso, os mangustos se alimentam de praticamente qualquer coisa, mas pode ser que uma hora ele queira se alimentar da mesma presa que uma cobra. Aí a briga vem e a rivalidade começa. Número 3. Lobos versus ursos. É interessante a rivalidade dos ursos e lobos, principalmente porque se um urso avistar um lobo, ele deve ficar na dele e não entrar em conflito. Isso porque não acabaria bem nem para o lobo nem para o urso, devido às suas características de força, agilidade e inteligência. Entretanto, se ambos entrarem em conflito por causa de comida, com certeza eles vão até o fim para que um deles ganhe e fique com a carcaça. Outro ponto a ser ressaltado é que os lobos vivem em matilhas, diferentemente do urso que vive de forma solitária. Então, se o lobo ataca o urso com a matilha, as chances do urso sobreviver são mínimas, mas se for o contrário, pode ser que o lobo se dê mal. Visto isso, a sua rivalidade acontece por causa da comida. Número 4. Elefantes versus rinocerontes. É interessante que tanto os elefantes quanto os rinocerontes são animais herbívoros, ou seja, eles se alimentam de plantas, folhas e frutos. A partir disso, é normal pensar que por esse motivo eles não possuem rivalidades, né? Pois é, mas é aí que você se engana. Isso porque eles costumam se alimentar nos mesmos lugares. E detalhe, o mundo é grande e tem comida de sobra para eles, mas instintivamente eles não compreendem isso e preferem comer nas mesmas épocas do ano e nos mesmos lugares. Então isso gera briga e confusão entre eles, visto que a maioria dos animais selvagens entram em conflito por causa do alimento. Número 5. Cobras e jacarés. A rivalidade entre cobra e jacaré ocorre porque a cobra piton é uma das maiores cobras que tem no reino animal, e é por esse motivo que o jacaré se torna uma presa para a cobra. Entretanto, se a piton der de cara com o jacaré americano, possivelmente entrarão em conflito. Isso porque o jacaré americano vai lutar pela sua sobrevivência e a cobra não vai conseguir se envolver nele, visto que ele possui grossas camadas de pele. Então é realmente uma disputa acirrada, e caso um perca, com certeza vira almoço e janta para o vitorioso. Número 6. Tubarões versus baleias assassinas. Antes de falar sobre os tubarões e as orcas, que são conhecidas como baleias assassinas, é importante ressaltar que os predadores geralmente são aqueles animais que se alimentam de outros animais, e é o caso dos tubarões e das orcas. Além disso, ambos são rivais,
isso porque eles se alimentam das mesmas presas. O tubarão branco, por exemplo, é considerado o tubarão mais agressivo e temido por todos, tanto pelas pessoas quanto pelo reino animal marítimo. E a partir disso, eles se alimentam de animais como tartarugas, peixes, golfinhos e é conhecido também por causar acidentes com seres humanos. Por outro lado, as orcas são conhecidas por terem a capacidade de caçar em grupos, por isso, as presas não possuem muitas chances. Então, se elas encontrarem tubarões, com certeza eles podem ser devorados. E um ponto interessante sobre as baleias é que elas não costumam atacar seres humanos. Número 7. Abelhas e vespas mandarinas. As abelhas possuem características bastante específicas, como serem um pouco barulhentas e amam trabalhar juntas nas suas colmeias. Em contrapartida, as vespas mandarinas são encontradas geralmente na Ásia. Além disso, elas podem chegar até meio centímetro. O interessante das abelhas é que elas podem atacar uma única vez e após o seu ataque elas morrem. Já as vespas podem atacar inúmeras vezes, que continuam ativas e vivas. Além disso, a toxicidade da vespa é muito maior do que a da abelha. Mas você deve estar se perguntando, onde está a rivalidade delas? Então, a rivalidade delas está exatamente no fato curioso e estranho de que as vespas adoram alimentar os seus pequenos filhotes com larvas de abelhas. Dessa forma, as vespas são muito impetuosas. Entretanto, as abelhas são mais inteligentes que as vespas, isso porque trabalham em grupo. Porém, quando ambas se encontram, acontece realmente um conflito intenso entre elas, sendo considerado uma das maiores guerras do reino animal. Número 8. Falcões e cobras. As cobras realmente são répteis que possuem uma capacidade extraordinária de fazer inimizades no mundo animal. A partir disso, muitos animais temem ela. Entretanto, há animais que não a temem e que as enfrentam, que é o caso dos falcões. Os falcões são animais que geralmente se alimentam de pequenos pássaros como pombos, porém pode ser que ele acorde um dia e tenha vontade de se alimentar de uma cobra. E o que ele vai fazer? Com certeza vai à caça do réptil. Além disso, os falcões são considerados um dos maiores predadores do reino animal. Entretanto, as cobras também são animais que sabem se defender e utilizam o abraço apertado para imobilizar o seu adversário. Então, quando falcões e cobras entram em conflito, isso ocorre pela luta pela sobrevivência e vence o mais habilidoso. Número 9. Urso polar versus morsas. Na verdade, essa rivalidade ocorre porque o urso polar se alimenta da morsa e as morsas apenas se defendem dos ursos polares. Outro ponto a ser ressaltado, ambos vivem em lugares frios e congelantes. Além disso, por mais que as morsas sejam carnívoras, elas preferem se alimentar de peixes do que de ursos, diferentemente dos ursos polares, que às vezes optam por se alimentar de morsas. É importante ressaltar que as morsas, para se defender, utilizam os seus dois dentes gigantes da frente. Esses dentes podem causar muitos ferimentos a todos e qualquer um que chegue perto. Por isso, muitos ursos, quando optam por se alimentarem de orsas devido à sobrevivência, acabam se ferindo e morrendo. Número 10. Lulas colossais versus cachalotes. Essa rivalidade entre lulas colossais e baleias cachalotes é bastante rara de ser vista e de acontecer, porém ela é realmente curiosa. Isso porque as lulas colossais são animais que moram nas profundezas dos oceanos. E detalhe, elas moram de forma tão profunda dentro dos oceanos que essa profundeza ainda não foi explorada. Já as baleias cachalotes podem realizar mergulhos profundos, que nem as lulas colossais, e é aí que o conflito surge. Isso porque a refeição preferida das baleias cachalotes são as lulas colossais, mas é importante ressaltar que as lulas colossais são animais invertebrados gigantes e que têm também como a sua presa baleias cachalotes. Então, quando ambas se encontram, o que acontece? Muito conflito e muita luta pela sobrevivência, tanto por uma quanto pela outra. Então, se você chegou até o final desse vídeo e gostou do conteúdo sobre as 10 maiores rivalidades do reino animal, deixe nos comentários aqui abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Clube dos Animais. Até o próximo vídeo.